Eu escolhi a camisa ideal para dar essa aula de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E nesta aula nós vamos dar continuidade ao módulo de Bioquímica, estudando um pouco mais sobre os carboidratos, eles que são nossa principal fonte de energia. Mas isso a gente vai entender ao longo da nossa aula. Então vem comigo que hoje o tema é carboidratos. Roda a vinheta. Os carboidratos recebem muitos nomes de acordo com as literaturas ou até mesmo com o teu professor de biologia. Eles podem ser chamados de hidratos de carbono, ou ainda de glicídios, ou samarídeos, que é um tanto quanto incomum, ou até mesmo açúcar. Só açúcar. E esse açúcar é uma biomolécula orgânica muito importante para os seres vivos. Existem vários tipos de açúcares, existem vários tipos de carboidratos, mas eu posso destacar 4 funções principais que estes diversos tipos de carboidratos podem apresentar. Alguns deles serão estruturais, ou seja, irão participar da composição de algumas estruturas específicas, tais como os carboidratos encontrados no glicocálix, que é um revestimento celular dos organismos animais, bem como os açúcares presentes, por exemplo, na parede celular. Este açúcar recebe o título de celulose e essa celulose é presente na parede celular de organismos vegetais. Além disso, os carboidratos também podem ter grande importância para a composição dos ácidos nucleicos, como é o caso do bom e velho DNA e do RNA. Então, neste momento, esses carboidratos que nós conhecemos como ribose e desoxirribose, e vamos comentar sobre eles na nossa aula, vão estar possuindo uma função de material genético, constituinte do material genético. E os principais carboidratos que geralmente estudamos na bioquímica são aqueles que devem ser utilizados por organismos vivos como fonte de energia, seja diretamente como carboidratos energéticos ou como reserva de energia, ou chamados de carboidratos de reserva energética. Os carboidratos que são utilizados como fonte de energia, seja de um tipo ou de outro, geralmente tem que passar por uma série de reações químicas bem complexas que nós chamamos de fosforilação oxidativa, melhor dizendo, respiração celular, assim fica mais fácil, né? E essas reações que ocorrem para que de fato você possa oxidar a glicose vão gerar como produto principal o ATP, a adenosina trifosfato, que é conhecida como a biomolécula capaz de fornecer energia para que algumas reações no teu corpo ocorram normalmente. Então imaginem que o ATP será exatamente o produto gerado a partir da oxidação da glicose, por exemplo, ou de outros açúcares no teu corpo a fim de que você obtenha energia. Então, percebe quão importantes são os carboidratos? Os carboidratos têm uma composição relativamente simples. O que eles precisam ter para serem carboidratos de fato são apenas átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E o engraçado e interessante sobre a composição desta molécula é que os carbonos são apresentados em uma quantidade que meio que se relativiza à quantidade de hidrogênios e oxigênios. Por exemplo, geralmente para cada um carbono, geralmente, tá? Para cada um carbono de um açúcar, 2 hidrogênios e um oxigênio são encontrados. E aí percebam que legal.
dois hidrogênios e um oxigênio, isso é o quê? Água. Isso. Então, muitos estudiosos, quando investigavam acerca do carboidrato, percebiam que eles apresentavam na sua composição átomos de hidrogênio e oxigênio em uma porção relativa à água, e quando comparada a quantidade de carbonos, era como se para cada um carbono eu tivesse uma molécula de água. Por isso, carboidrato ou hidrato de carbono, porque para cada carbono eu tenho uma molécula de água. Percebem aí o porquê do nome carboidrato? Existe uma classificação para os carboidratos. Essa classificação é dada por monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. E se existe uma coisa que eu nunca vou cansar de ensinar a vocês, nunca vou cansar de dizer a vocês, é que os termos da biologia não são difíceis. Se, somente se, você tiver domínio da etimologia da palavra. O que significa isso? Saber cada pedacinho que significa. Quebrar a palavra mesmo e ir em busca do significado de uma que fortalecerá todas as outras. Os monossacarídeos são conhecidos como as unidades de carboidratos mais simples. Esses carboidratos apresentam uma subclassificação como sendo aldoses ou cetoses. As aldoses são monossacarídeos que vão apresentar vários álcoois na sua composição, e esses álcoois vão ser identificados através da presença da hidroxila, que é o OH que vocês estão vendo aí na imagem. E junto a essas várias unidades de OH, vamos ter um grupo orgânico, uma função orgânica aldeído, que vocês estão vendo aí também destacados na imagem. Já as cetoses apresentam também os poliálcoois, mas vão apresentar uma leve diferença das aldoses quando percebemos a cetona no lugar do aldeído. Esses tipos de carboidratos mais simples, conhecidos como monossacarídeos, apresentam uma quantidade específica de carbono. Lembra dos carbonos que a gente falou anteriormente? Pois é. Agora nós vamos ter um quantitativo entre 3 a 7 carbonos. E nunca vai exceder disso, a não ser que não seja um monossacarídeo. Seja um oligosacarídeo ou um polissacarídeo, isso a gente vai ver mais para frente. Mas eu preciso que vocês saibam que carboidratos mais simples, que apresentam de 3 a 7 carbonos, são considerados monossacarídeos. E de acordo com a quantidade de carbonos, eu ainda posso classificar eles de uma forma diferente. Por exemplo, os que apresentam 3 carbonos eu chamo de trioses, os que apresentam 4 carbonos, tetroses, 5 pentoses, 6 hexoses e por fim 7 heptoses. Isso é tipo Copa do Mundo, tá ligado? Feito os bons e velhos títulos, né? Onde o Brasil é pentacampeão. Neste momento da nossa aula, vou citar para vocês alguns exemplos de trioses, pentoses e hexoses. E eu acho que você deve estar se perguntando, mas e as tetroses e heptoses? Bom, exemplos de tetroses e heptoses não são necessários nesse momento porque elas pouco são cobradas em exames externos. Aliás, melhor dizendo, nunca foram cobradas em exames externos. Então, vamos focar apenas naqueles açúcares que vão te assombrar ao longo de toda a biologia, uma vez que eles vão ser revisitados em outros conteúdos, né? Vão ser trabalhados novamente em outros conteúdos
em outras unidades didáticas, em outras ciências biológicas, senão a bioquímica. Portanto, como exemplo de triose, nós temos dois açúcarezinhos bem simples, que são o ácido pirúvico, também chamado de piruvato, e a dihidroxicetona. Esses nomes estrambólicos referem-se, na verdade, a açúcares que são derivados da lise, ou seja, da quebra da molécula de glicose. Lembra que eu disse a vocês que a glicose está envolvida em uma série de processos de oxidação fosforilativa para se tornar ATP? Pois é, um dos primeiros processos, uma das principais reações que ocorrem com a glicose para torná-la ATP é a glicólise, ou seja, a quebra, lise, da glicose. E essa quebra da glicose gera dois produtos, o que nós chamamos de piruvato, ou ácido pirúvico, e a dihidroxicetona. E esses dois vão dar origem ao ATP mais para frente, depois de algumas reações químicas. Mas são exemplos que eu gostaria de trazer para vocês sobre trioses. Dois exemplos de pentose são indispensáveis também de serem abordados nessa aula. São eles a ribose e a desoxirribose. Açúcares presentes respectivamente no RNA e DNA. A ribose é o açúcar do RNA e a desoxirribose é o açúcar do DNA. E serão bem trabalhados mais para frente quando estivermos falando especificamente de ácidos nucleicos, beleza? Além disso, nós temos as exoses, e como exemplo de exoses, trarei para vocês três nomes muito importantes, principalmente para o nosso tema posterior a esse, que são elas: a glicose, que é um dos açúcares mais conhecidos e uma das principais fontes de energia da gente, a frutose e a galactose. E guarde bem esses nomes, guarde bem esses exemplos que eu citei, anota num cantinho no teu caderno, não esquece deles, porque eles vão ser muito importantes de agora em diante. E principalmente esses três últimos, porque eles vão ser revisitados daqui a pouquinho quando nós estivermos falando de oligosacarídeos. Para que você possa compreender melhor os monossacarídeos, eu preciso dar uma informação muito importante. Os monossacarídeos não sofrem hidrólise. O que isso significa? Embora a glicose sofra uma lise e se transforme em dihidroxicetona e piruvato, mas essa é uma ocasião bem específica. E os monossacarídeos em si não sofrem alterações em suas moléculas quando da presença de água. Então eles não sofrem hidrólises. O que pode acontecer com eles, claro, é uma solubilização. Eles podem se solubilizar na água, mas em momento nenhum eles vão quebrar a sua molécula. E, portanto, uma vez que eles não quebram a sua molécula, eles estão em seu estágio único. Eles não sofrem nenhuma alteração na sua forma molecular. Não tem nenhuma quebra, eu não formo 2, 3 subprodutos a partir de sua lise por adição de água. Nessa perspectiva, nós os chamamos de monossacarídeos. Mono é prefixo para um, porque eles não têm mais para onde se dividir diante da adição de água. Isso é um pouco estranho de se compreender, mas acaba se tornando mais fácil quando a gente passa a citar outros termos como oligossacarídeo e polissacarídeo. Vamos falar sobre os oligossacarídeos. Oligo é prefixo para pouco. Poucos sacarídeos, ou seja, poucas unidades de carboidrato.
O que isso significa? Os exemplos que eu mostrei a vocês na tela sobre carboidratos do tipo monossacarídeos apresentavam eles na forma linear, mas alguns carboidratos conseguem fazer o processo de ciclização, onde meio que eu pego as duas pontas da estrutura linear e conecto. E essa conexão faz com que a cadeia agora fique fechada. Trata-se de um carboidrato de cadeia fechada. E isso confere a ele a possibilidade de se ligar a outros também de mesmo tipo. Isso acontece, por exemplo, com glicose, frutose e galactose. Lembra que eu disse que a gente ia falar mais sobre eles quando chegasse na parte dos oligosacarídeos? Então, glicose mais glicose, claro, em suas formas ciclizadas, formam o açúcar conhecido como maltose, que é um oligosacarídeo conhecido mais especificamente, classificado mais especificamente como disacarídeo. Por quê? Porque é a união de dois monossacarídeos, sacou? Outro disacarídeo que é formado a partir da união daqueles açúcares que eu falei é a lactose, que é dada pela união da glicose mais a galactose, formando aí a lactose. Outro açúcar também que a gente costuma mencionar é aquele derivado da união entre glicose e da frutose, que é a sacarose, ok? Então, glicose mais frutose, sacarose. E essa união de vários açúcares acaba dando origem a disacarídeos, trissacarídeos e posteriormente, quando eu passo de 10 monossacarídeos ali juntinhos, eu formo um polissacarídeo. E o que o pessoal se questiona é: disacarídeo é porque ele é constituído por 2 monossacarídeos. Não necessariamente, é porque quando dá adição de água, a hidrólise ocorre e ele gera 2 monossacarídeos. Entenderam? A unidade do açúcar é aquela que, mediante a adição de água, não sofre hidrólise, porque ela já está na sua versão mais reduzida. Acho que deu para entender agora. Já os polissacarídeos são constituídos por várias unidades de monossacarídeos e, consequentemente, apresentam grandes cadeias complexas a partir deles. É o caso da celulose, que é um açúcar encontrado na parede celular vegetal, como já falamos anteriormente, da quitina, que é presente tanto em parede celular de fungos quanto no exoesqueleto de insetos, de artrópodes no geral, melhor dizendo, e também o glicogênio, que é a nossa reserva energética, é um polissacarídeo que fica armazenado no fígado e nos músculos, e o amido, que é um polissacarídeo que é utilizado como reserva energética das células vegetais. Agora que conhecemos um pouco mais sobre os carboidratos, nós vamos encerrando a aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que são muitos termos, são muitas oses, são muitos açúcares, são muitos carboidratos, mas a gente vai se ajudando e com certeza vocês vão conseguir compreender tranquilo esse conteúdo, ok? Eu espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.